Está começando agora mais um Planeta SPM em Quarentena. Você certamente já ouviu falar em criptomoedas e também deve saber que elas são uma das principais tendências econômicas atualmente. Mas você realmente sabe o que é uma criptomoeda e como esse tipo de investimento funciona? Meu nome é André Thierry e no episódio de hoje a gente vai se aprofundar nessa nova moeda digital. As criptomoedas são moedas digitais. Isso significa que elas não existem fisicamente, somente no mundo virtual. Atualmente, existem 3.000 criptomoedas diferentes, todas com o objetivo de melhorar a segurança e eficiência na troca de ativos financeiros e democratizar a distribuição de dinheiro no mundo. As transações são cadastradas em um sistema computacional chamado blockchain, uma tecnologia que depende de diversos computadores ao redor do mundo, funcionando como um livro contábil. A moeda com maior destaque é o Bitcoin. Criada em 2008, foi a primeira grande criptomoeda lançada. Ela tinha o objetivo de substituir o dinheiro de papel e acabar com a necessidade da influência de bancos para intermediar operações financeiras. Com o passar do tempo, o Bitcoin foi ganhando mais investimento e se tornou a principal criptomoeda do mundo. Apenas no ano de 2020, houve um crescimento de 303% no valor do Bitcoin, saltando de $7.300 para $29.433. Para ter uma noção do crescimento, hoje é necessário desembolsar cerca de R$294 mil para comprar uma Bitcoin. A gente conversou com o ex-analista comercial e especialista em criptomoedas Julian Martinez sobre a importância econômica das atuais moedas digitais e sobre os detalhes do seu funcionamento virtual. Acompanhe na entrevista de Rafael Saldanha. De acordo com dados da Receita Federal apurados pelo portal Metrópolis, até 1º de fevereiro, brasileiros comunicaram ao órgão transações no valor de mais de R$7 bilhões com as chamadas moedas digitais. Foram 115 mil pessoas físicas e mais de 3 mil jurídicas. E até segundo informações do Banco Central e posicionamentos do seu presidente Roberto Campos Neto, a instituição planeja lançar uma moeda digital em 2022. Pensando nisso, como você vê a situação atual e a relevância econômica atual das criptomoedas no Brasil? Então, assim, Rafael, acho que é muito importante a gente começar pontuando o motivo pelo qual, né, as criptomoedas foram criadas, principalmente a primeira criptomoeda que foi o Bitcoin, porque quando a gente fala no Estado, no governo criar uma criptomoeda, a gente pode estar falando de uma iniciativa de dinheiro digital, né, de tokenizar o real, que mais tarde, nas próximas perguntas, a gente vai conseguir explorar melhor. Então, eu não acredito muito nessas iniciativas estatais, porque elas têm como único ímpeto, né, tornar o real uma moeda digital e não criar um novo conceito de moeda, uma coisa que agregue um valor além daquilo. Quanto à relevância das criptomoedas no Brasil, eu acho que o Brasil ainda está muito atrás de muitos países. A gente tem países como China e Estados Unidos, que tem um volume de negociações muito maior. E quando a gente olha esses 7 bilhões, a gente tem que considerar que as criptomoedas ainda são muito usadas para especulação. Então, esse volume que é reportado, né, para a Receita Federal, ele é um volume de transação. Ele não é um volume de bens em criptomoedas. Então, o que significa esse número, né? Ele significa todo o volume transacional que foi feito dentro do período de um mês ou de um ano, né, no caso. Então, se você tem, por exemplo, R$100 e você faz compras e vendas frequentes, você pode ter um volume de transação muito superior a 100 mil, a R$1 milhão. Então, esse valor tem que ser olhado com cuidado, né, por conta disso. Eu acho que o Brasil está no caminho, o Brasil está até criando algumas novas moedas, mas a gente ainda está aquém de outros países, como eu citei no começo. As criptomoedas constituem uma ferramenta diferente no seu formato, pouco conhecida pela população geral, que é o blockchain. E algumas características como tecnologia de livre-razão distribuído e alta segurança do blockchain é muito destacada pelos seus registros imutáveis. Você pode explicar um pouco mais sobre essa tecnologia e por que as empresas do mundo inteiro estão adotando essa ferramenta? Na verdade, né, o maior bônus da criação do Bitcoin foi a tecnologia blockchain. A tecnologia da blockchain, a grande vantagem, em termos práticos, né, de maneira bem direta, é que ela permite que registros imutáveis sejam feitos. Então, eu vou dar um exemplo de um órgão que a gente tem hoje, que é o cartório. Hoje, você vai no cartório registrar um imóvel, você assina, o cartório valida aquela sua assinatura, mostrando e comprovando que aquele é um bem seu.
Porém, isso é feito em papel e isso é feito por um órgão que é corrompível. É possível que esse documento se perca, é possível que esse documento seja alterado. Dependendo da força de quem quer que ele seja alterado, a gente sabe que no Brasil a gente faz mágicas às vezes, né? Então, o grande bônus da blockchain é que ele torna aquele documento imutável como? Ele é uma rede de computadores. Então, no caso da blockchain do Bitcoin, é uma rede de milhões de computadores pelo mundo e todos esses computadores possuem uma cópia daquela transação, um registro daquilo que foi feito. Então, mesmo que você consiga atacar um computador, hackear, alterar, todos os computadores da rede têm uma cópia. Isso torna a segurança dessa autenticação muito maior. Então, é como se fosse um mecanismo antifraude. E agora, nosso repórter Pedro Yamada vai mostrar um panorama sobre o que aconteceu com o Bitcoin na pandemia. No final de 2020, marcado pela pandemia, o Bitcoin chegou a uma marca histórica, em aproximadamente um pouco mais de 20 mil dólares. Isso equivale a mais ou menos 110 mil reais hoje. E no ano de 2021, o Bitcoin acabou batendo esse seu recorde, chegando a 60 mil dólares. Que o Bitcoin vive em uma montanha-russa, sempre alterando o seu valor de mercado. Uma pesquisa da Mastercard e da American Market Intelligence apontou que aproximadamente 46% dos brasileiros aumentaram suas aquisições online durante o período da crise sanitária. E bom, os bitcoins e as criptomoedas, eles vivem em grandes altos e baixos na sua valorização. Mesmo com essa grande variação na valorização, os grandes investidores, eles continuam investindo nesse meio porque eles julgam que é um meio que vai ser um tanto quanto promissor e até um meio de ganhar dinheiro no futuro. Diferentemente do mercado de ações e da bolsa de valores, o mercado de criptomoedas não é tão popular ainda na sociedade, conhecido pela sociedade. Quanto confiável é investir em, por exemplo, bitcoins, que tiveram essa arrancada astronômica durante a pandemia? E, na sua opinião, você acha que as moedas digitais serão populares e acompanharão o mercado de ações, né, em volume de investimentos? Você acha que eles se equiparão nesse sentido? Sem dúvida, a tendência de crescimento do mercado de criptoativos, mas a gente tem que fazer uma divisão aí bem clara, né? Quando a gente fala de bolsa de valores, a gente está falando de empresas. Então, o que eu quero dizer por isso? A gente está falando de instituições que geram lucro recorrente, que geram caixa, que têm clientes, que têm funcionários, que têm uma folha de pagamentos, que pagam impostos. A gente tem uma série de custos e de ônus e de bônus que são próprios de empresa. O Bitcoin e criptomoedas no geral, elas se equiparam mais a reservas de valor, principalmente quando a gente fala do Bitcoin. Então, a gente está falando de um ativo que se compra para se proteger de inflação, um ativo que se compra para se proteger de crises globais, é um ativo de proteção e não um ativo de investimento ativo. Não existe por trás do Bitcoin uma empresa gerando lucro, procurando clientes, tentando ganhar mercado de maneira exponencial. Funciona mais ou menos como o ouro, né? Se a gente for fazer o ouro, a prata, se a gente for fazer uma comparação direta. Então, acho que sim, o mercado de criptativos tende a crescer muito. Eu acho que esse uso tende a se popularizar, principalmente agora que a gente tem moedas que têm taxas de transação baixíssima, que são acessíveis, que podem ser usadas até sem internet. Existem até alguns estudos sobre o uso de criptomoedas na África, que proporcionalmente em relação à população é muito maior do que em outros lugares do mundo, por conta dos governos totalitaristas, né, que dificultam transações financeiras e por conta da falta de infraestrutura. Porém, a gente não pode comparar com o mercado de ações, porque o mercado de ações é um investimento ativo, é um investimento que você compra, investe em uma empresa, você ajuda aquela empresa a comprar maquinário, você ajuda aquela empresa a fazer prospecções, e o Bitcoin você está guardando uma parte do seu patrimônio para alguma eventualidade, proteção contra um cataclisma global. Então, acho que são classes de investimento diferentes, porém, que tendem a se popularizar pela praticidade do uso e pela segurança. Então é isso, Julian. Muito obrigado por participar da entrevista hoje. As criptomoedas ainda são um assunto nebuloso e desconhecido por grande parte da população, mas elas estão crescendo e conquistando seu espaço na transformação da economia mundial. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Boa tarde e até a próxima edição do Planeta SPM Quarentena.